Olá pessoal, tudo bem? Hoje então vamos fazer mais uma aula da frente 1, tá bom? De análise combinatória. Vamos então fazer o módulo 25, na página 25, que é sobre permutações. Bom pessoal, a permutação é a troca de lugar dos elementos, né? Então nós vamos usar o caso de permutação quando nós quisermos fazer a troca de lugar dos elementos. Ou seja, a ordem dos elementos vai importar, então duas permutações diferem entre si pela ordem, mas nós vamos ter elementos, né? A permutação vão ser os arranjos de elementos n a n, ou seja, a quantidade de elementos no grupo é a mesma quantidade total de elementos, tá? Então vai ser igual. Por exemplo, um caso bastante que a gente usa bastante permutação é um caso de anagrama, quando nós queremos os anagramas de uma palavra. Então vamos supor aqui, por exemplo, os anagramas da palavra pai. Quantos são os anagramas da palavra pai? Então, para fazer os anagramas da palavra pai, nós vamos trocar as letras de lugar. Então, se eu trocar o A de lugar com I, eu vou ter, por exemplo, pia, é um anagrama. Se eu fizer começando com a letra A, eu tenho API, AP, um anagrama. Ou então, AIP. Ou eu posso também começar com a letra I. IPA é um anagrama. Ou IAP. Então, para a palavra pai, eu tenho todas essas combinações diferentes. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 anagramas diferentes. Então, temos todas essas possibilidades, tá? Para não ficar fazendo de um em um, gente, como que nós fazemos a quantidade de anagramas? A gente tem que pensar assim, ó. Eu tenho 3 palavras, né, e 3 posições aqui. 3 palavras não, né? 3 letras e 3 posições. Para a primeira posição, eu posso escolher ou P, ou A, ou I. Então, tenho 3 letras à disposição. Então, tem 3 opções. Para a segunda posição, eu já coloquei uma letra aqui. Eu tinha 3 letras. Como eu já coloquei uma aqui, me sobram 2. Então, eu tenho 2. Para a terceira, eu tinha 3, mas eu já escolhi uma aqui e uma aqui. Então, sobrou uma. Então, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, 6. Ou seja, eu vou multiplicar o número pelos seus antecessores até chegar no 1. O que é a multiplicação do número pelos seus antecessores até o 1? É o fatorial do número. Então, nós temos que a permutação de n elementos é igual a n fatorial. Então, para esse caso aqui, a permutação de 3 elementos é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, sempre que eu faço a permutação de n elementos, eu vou fazer o fatorial do número, tá? O fatorial da quantidade de elementos. Tem um detalhe, gente, quando nós temos elementos repetidos. Então, por exemplo, a palavra amar. Nessa palavra, repete 2 vezes a letra A. Então, se eu trocar de lugar esse A com esse, eu não vou ter outra palavra, eu vou ter a mesma. Então, não vai ser um anagrama diferente, vai ser igual. Agora, se eu trocar de lugar o M, por exemplo, eu posso formar Mara. Aí sim é um outro anagrama. Então, como que nós fazemos a quantidade total de anagramas nesse caso? No caso que a gente tem letras repetidas. No caso da letra repetida, nós vamos usar esse segundo caso aqui. Então, a permutação de n elementos com alfa elementos repetidos ou beta elementos repetidos ou gama elementos repetidos ou lambda elementos repetidos é n fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial, lambda fatorial. Esse alfa, beta, gama e lambda, pessoal, representa cada letra que se repete, né? Cada elemento que se repete. Nem sempre nós vamos usar todos, aí vai depender da quantidade de elementos repetidos que tem.
Nesse caso dessa palavra, então, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Então, tem uma permutação de 4 elementos. Repete a letra A 2 vezes. Então, é uma permutação de 4 elementos com 2 letras repetidas, 2 vezes a letra A. É só a letra A que repete, não tem mais nenhum. Então, é só isso. Permutação de 4 elementos com 2 letras repetidas. Fica, então, 4 fatorial, o que repete eu desconto embaixo, 2 fatorial. Isso dá 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial. Cortou 2 com 2, 4 vezes 3, 12. Então, nós vamos ter aí no total 12 anagramas, tá? Antes de começar os exercícios da aula, gente, vou fazer um exemplo aí do TC, para ficar mais claro, tá? Então, aqui no TC, página 10, o exercício 3, ele pede para a gente verificar quantos são os anagramas da palavra palmito. Então, aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Dessas 7 letras, nenhuma se repete, são todas diferentes. Então, é uma permutação de 7 letras diferentes. Permutação de 7 elementos, que é 7 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, aqui vai dar 42. Aí eu faço 42 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O total é 5.040. Então, nós temos 5.040 anagramas diferentes. Vocês viram que só tem como a gente fazer pelo fatorial, né? Não teria como eu escrever todos os anagramas, porque 5.040 são muitos. Então, por isso que a gente utiliza o fatorial para resolver a quantidade de anagramas. Beleza? Vamos, então, para os exercícios dessa aula. Vou fazer alguns exercícios nessa aula e os próximos, o restante na próxima aula, tá? Vou fazer até o exercício 3, então, hoje. Então, o exercício 1. Quantos anagramas tem a palavra amigo? Amigo, então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Nenhuma repete. Então, é somente uma permutação de 5 elementos, que é 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Então, são 120 anagramas diferentes. Certinho? Vamos para o segundo exercício. No segundo exercício, ele pede para a gente verificar quantos são os anagramas da palavra amigo, mas que começam com vogal e terminam com consoante. Então, aqui ele coloca essas duas condições a mais. Os anagramas da palavra amigo, mas que terminam com consoante e começam com vogal. Então, vamos armar um esquema aqui melhor para a gente poder ver a quantidade, tá, gente? Então, amigo, eu tenho 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Começam com vogal. Então, quem que pode entrar aqui na primeira? Ou A, ou I, ou O. Então, eu tenho 3 opções de vogais para usar aqui na primeira, tá? Depois, terminam com consoante. Quem nós temos consoante? O M ou o G. Então, eu tenho 2 opções de consoantes para usar aqui na última. Observem que aqui não é fatorial, por quê? Eu tenho 3 opções, mas eu vou usar somente uma delas, porque é uma vogal só que vai entrar aqui. Aqui eu tenho 2 opções, mas eu vou usar somente uma, porque é uma das 2 consoantes que vai entrar aqui. O restante, eu escolhi uma aqui. Uma aqui, das 5 letras, sobram 3. Essas 3 vão mudar de lugar entre elas aqui no meio. Então, fica uma permutação de 3. Então, sendo assim, é 3 vezes a permutação de 3, que é 3 fatorial, vezes 2. Então, isso é 3 vezes
3 vezes 2 vezes 1 vezes 2. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, vezes 1, 18, vezes 2, 36. Então, temos 36 possibilidades diferentes de anagramas, terminando em vogal, aliás, começando em vogal e terminando em consoante, tá bom? Então, para o exercício 1, 120 possibilidades diferentes é a resposta. Vou colocar aqui embaixo, né? Resposta. Para o exercício 1, 120 possibilidades. Para o exercício 2, a resposta são 36 possibilidades diferentes. Belezinha? Então, para o exercício 3, ele fala que Chipre é uma ilha situada no mar Mediterrâneo Oriental, ao sul da Turquia, com a Síria e o Líbano a leste. Quantos anagramas tem a palavra Chipre com as letras C, H e I juntas? Então, quantos anagramas com essas 3 letras juntas? Todo problema de análise combinatória, pessoal, a gente tem que analisar todas as possibilidades, né, que podem envolver aí o problema. Então, eu vou pensar assim, ó. Chipre tem 6 letras, então vou montar um esqueminha aqui com 6 letras. Então, 1, 2, 6. Ele falou que quer C, H e I juntas. Então, C, H e I. Então, tem aqui C, H e I juntas. Mas ele não está colocando aqui no enunciado que são juntas nessa ordem especificamente. Então, pode ser juntas, mas em outra ordem, tipo HCI ou ICH. Então, posso ter outras ordens diferentes. Então, essas 3 letras aqui podem mudar de lugar entre elas. Então, a gente vai ter o quê? Uma permutação de 3 letras. Aí depois vão sobrar as outras 3, o P, o R e o E, que eu vou ter lá no final, P, R e E. Aqui elas não precisam estar nessa ordem também necessariamente, pode ser RPE ou ERP. Então também vão permutar entre elas. Então aqui também eu tenho uma permutação de 3. Então é uma permutação de 3 elementos e uma outra permutação de 3 elementos. Outro detalhe, ele falou que tem que ter as letras C, H e I juntas, não necessariamente no início, né? Então, elas podem estar começando de outra forma, em outra localização. Vamos colocar aqui, ó, C, H, I. Então, aqui eu tenho 3 fatorial, que elas trocando de lugar entre elas. As outras 3 letras, que é o P, R, E, eles vão entrar aqui, ó, nesse espaço que sobra. Também trocando de lugar entre elas. Então, também é 3 fatorial. Então, é 3 fatorial e 3 fatorial. Qual seria um outro modo de colocar o CH e I aí no meio? Eu posso ter assim. CHI, começando aqui da terceira letra. C, H, I. Então, eu tenho a permutação de 3 fatorial. E o P, R e E vão entrar aqui nos outros 3, trocando de lugar entre elas também. Então, também é 3 fatorial. E uma outra opção de colocar o C, H e I juntos seria lá no final. Então, a partir daqui, C, H e I. Então, teria 3 fatorial e aqui as outras 3 fatorial. Não tem outra opção, porque aqui já começou, ó, não tem mais espaço, né? Começou e foi até a última. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 opções, né, de posições diferentes para colocar o CHI. Dessas 4 posições, aqui eu tenho a permutação de 3 e a permutação de 3.
em todos, né? É permutação de 3 e permutação de 3. Então, isso é igual a 4 vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial. Pessoal, é importante entender por que aqui é só o 4, só o número, e por que aqui é 3 fatorial. É porque o 4 aqui são 4 posições diferentes. Então, tenho essa opção, ou essa, ou essa, ou essa. Então, são 4 opções diferentes. O fatorial é porque o CHI, eles podem trocar de lugar. Então, quando pode trocar de lugar entre eles, aí é o fatorial. Então, aqui é fatorial e aqui é fatorial, tá? Então, resolvendo, nós vamos ter 4 vezes 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, é 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Vezes 3, 72, vezes 2, 144, vezes 1, 144. Então, nós temos, no final, 144 anagramas diferentes. Certinho, pessoal? Então, façam aí novamente os exercícios, tá bom? Olhem a explicação e depois resolvam aí na apostila de vocês. Faltam mais 3 exercícios de permutação. Eu vou colocar na próxima aula para não ficar tão cansativa essa, tá? Então, temos mais 3 para fazer depois. Na próxima aula, eu já posto a correção dos outros 3. Então, continuamos aí na próxima aula. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no meu e-mail. Bons estudos aí para vocês e até mais. Tchau, tchau.